pudéssemos, então, compreender melhor o contexto em que Aristóteles escreveu o livro, o contexto em que Aristóteles, em que a filosofia grega estava ali existindo. E eu queria, então, em primeiro lugar, perguntar se vocês têm alguma dúvida sobre o que nós vimos ontem, para que a gente possa dar um passo à frente. Vamos em frente? Vocês querem debater algum pedaço do assunto? Muito bem. Então, não havendo dúvidas, eu queria continuar do ponto que paramos ontem. Porque antes de entrar na política, era preciso que eu fizesse algumas outras considerações sobre a filosofia de Aristóteles, para que a gente tivesse, então, aí uma preparação adequada. Então, Aristóteles foi aluno de Platão durante 20 anos. Durante os 20 anos, eles, em um dado momento, se separaram um do outro. Mas Aristóteles continuou lá tendo aulas na academia, e a famosa, né, uma famosa frase que se preservou disso, dizendo que o discípulo acaba sempre abandonando o mestre, né, chutando o mestre, que é o que aconteceu aí no caso de Aristóteles. Né? Porque o que havia aí era uma incompatibilidade crescente entre a filosofia que Aristóteles estava produzindo e a filosofia que Platão estava acabando de produzir. Então, para poder explicar a diferença das duas, eu acho que vale a pena aqui fazer um pequeno recuo até os pré-socráticos. Antes de Sócrates, houve uma série de filósofos na Hélade, e esses filósofos são chamados de pré-socráticos ou filósofos naturalistas. E a razão pela qual chamam-se naturalistas é porque eles são filósofos da natureza. A natureza em grego chama-se physis. Physis é a natureza. Portanto, quando Aristóteles escreve um livro chamado Physis, ele está falando da natureza e não da física, como se fosse um livro aí do segundo grau. Então, para um grego, physis significa natureza e inclui tudo aquilo que nós chamamos de ciências naturais. Tudo, de física, química, botânica, biologia, zoologia, enfim, tudo que você chamar de ciências naturais modernas, geografia, são todas físicas. Quando um grego fala em física, ele está falando disso, não está falando de física no sentido moderno, que é apenas uma disciplina do âmbito das disciplinas né, acadêmicas em geral. É por isso que há um livro de Aristóteles chamado Metafísica, que de modo geral é traduzido por além da física, o que está além da física. E isso é alvo de uma enorme polêmica histórica, porque quando houve a primeira arrumação das obras de Aristóteles, o arrumador, que foi aquele sujeito chamado de Rhodes, né, foi lá no início, no final do período pré-cristão, ele lá para o ano 80, mais ou menos, ele colocou o tal do livro que Aristóteles, porque veja, Aristóteles não botou nomes nos livros, porque esses livros não eram feitos para serem vendidos no comércio, eram livros, eram escritos que foram nominados por esse romano. Por isso que vocês receberão daqui a pouquinho a lista de livros de Aristóteles, sempre com a tradução romana, latina, porque é por essa tradução latina que os livros são conhecidos no mundo a partir daí, né? Então, Aristóteles não fazia livros com um título em cima. Então, esses títulos, quem deu esses títulos foram os seus comentaristas. E aquele material que compõe o livro Metafísica estaria depois da física de Aristóteles na sequência. Por isso que chamaria metafísica. E, na verdade, o que Aristóteles chamava de metafísica era as causas primeiras. Então, havia coisas nesse mundo que, portanto, são as causas das outras causas. O que caracteriza o mundo físico é que o mundo físico é um mundo em eterna mutação. O que há no mundo físico é uma absoluta mutação. E essa mutação, essa mudança, ela caracteriza todas as coisas da vida física. Tudo que muda é físico. Isso significa que os impérios são físicos, que as pessoas são físicas, que os animais são todos físicos, que os planetas são físicos, os sóis, o universo, enfim, a história é física. Então ele diz que seria a essência seria
Não, é porque para que essas coisas todas possam, para que as coisas que mudam possam existir, obrigatoriamente, por razões lógicas, você tem que ter coisas que não mudam. Que você não saberia que há coisas que mudam se você não tivesse um contraste das coisas que não mudam. Portanto, por uma obrigatoriedade lógica, tem de haver coisa que não muda. E coisa que não muda não está nesse mundo. Essas coisas que não mudam, portanto, são metafísicas. Estão em outro mundo, são as causas primeiras. Deus, por exemplo, não muda. Portanto, Deus não pode fazer parte da natureza. É por isso que é besteira ficar com essa conversa de nova era de que Deus é energia. A energia é coisíssima nenhuma. Energia é absolutamente imutável. Você acumula. A primeira lei da termodinâmica diz que ela é constante. Então, como é que pode Deus ser igual à energia? Deus não tem nenhuma possibilidade de ser medido, porque Deus não está no mundo das coisas físicas. Assim como Deus não pertence à natureza, repararam nisso? É muito importante essa ideia, tá? Deus não pertence à natureza, embora haja filósofos que acham isso, especialmente Spinoza, que é o principal defensor dessa tese, que se chama em filosofia de panteísmo. Baruch Spinoza é o principal defensor disso. É muito boa, hoje em dia é muito moderna, que as pessoas pensam que Deus é a somatória de tudo, essa visão, essa coisa chamada holismo. No fundo é uma bobagem, né? As pessoas não sabem do que estão falando, mas com essa conversa de holismo você pensa que Deus é a somatória de tudo. Né? É a somatória do ar, do céu, das pessoas, do Simon Garfunkel, que é o do Nelson Ned, entendeu? Do Waldir Soriano, do Topodídio, entendeu? Então, essa proposição é completamente absurda, porque Deus, que é um ser infinito, não pode ser a somatória algébrica a matemática de coisas finitas. Se eu somar coisas finitas uma atrás da outra, não vai dar Deus, porque Deus é infinito. Se eu somar tudo que é finito, não dá infinito. E a razão pela qual se faz essa confusão é uma razão muito simples. Aí o Wittgenstein é que tem razão. A razão pela qual se faz essa maldita confusão é, em primeiro lugar, porque o homem moderno não aceita a hipótese de ser apenas um nada, do seu ponto de vista cósmico. Né? Então ele acha que ele é um componente de Deus. E a segunda razão é que há uma confusão aí de linguagem entre as palavras infinito e a palavra indefinido, causada sobretudo por essa ideia, que é uma ideia meramente referencial, chamada infinito matemático, porque infinito matemático não existe na verdade. O fato que eu possa adicionar sempre mais um número numa série de números, não quer dizer que esses números representem alguma coisa real, é apenas uma abstração. Então, tudo que existe no mundo físico é necessariamente finito. Agora, ele é finito, porém ele é indefinido. Por exemplo, quantos grãos de areia existem no planeta Terra? Uma quantidade finita, não é isso? Finita. E, no entanto, não é possível contá-los na prática, porque eles são indefinidos. Então, toda vez que você confunde a palavra indefinido com a palavra infinito, você gera essa confusão. Porque infinito é aquilo que não tem limites, portanto, só pode ser Deus. E toda a criação, tudo que está no mundo físico, portanto, tudo que é natureza, necessariamente tem limite. Tudo que existe tem limite só pelo fato de existir. Quando eu defino o que alguma coisa é, eu estou automaticamente dizendo tudo que ela não é. Então, quando eu digo, por exemplo, que uma galinha é um animal que põe ovos, eu estou, ao mesmo tempo, dizendo que uma galinha não é um animal que faça parto de embriões desenvolvidos, ou seja, parto de filhotes diretos. Portanto, poder ser definido implica obrigatoriamente também numa limitação. Só se pode definir alguma coisa limitando-a. Como Deus não pode ser limitado de modo nenhum, os orientais costumam dizer que Deus é aquele que não é. É muito importante entender a sutileza dessa maneira de olhar. Porque se eu digo que Deus é isso ou aquilo, ao dizer que Deus é isso ou aquilo, eu estou excluindo outras coisas de Deus. Mas Deus não pode ser de modo nenhum excluído, porque Deus não é excluído, né? não é excluível. Então, se Deus não é excluível,
eu não posso, o que eu posso fazer? Eu não posso nem pensar nisso. O que eu farei? Então, eu vou simplesmente não definir nada. Então, a ideia que os orientais têm de dizer que Deus é aquele que não é apenas uma maneira sutil de dizer que não se pode falar nada de Deus, embora se saiba que ele existe. Então, essa polêmica que eu estou aqui apresentando a vocês, ela é uma polêmica anterior a Aristóteles e Platão, que havia dois pré-socráticos, Parmênides e Heráclito, que tinham a seguinte visão. Parmênides dizia o seguinte: olha, tudo é a mesma coisa, nada muda de modo nenhum, não há modo nenhum das coisas mudarem. Tudo é sempre a mesma coisa, não existe nenhuma espécie de mudança. Porque as coisas são ilusórias e o que existe sempre são as mesmas coisas. E o Heráclito dizia assim: olha, tudo muda o tempo todo. É impossível pisar 2 vezes o mesmo rio, porque na segunda vez que eu piso, o rio já não é mais o mesmo. Portanto, tudo muda o tempo todo. Essa polêmica entre essas duas abordagens é uma das mais velhas polêmicas da filosofia, porque ela gerou entre indivíduos e discípulos dessas duas correntes uma briga enorme. E essa briga enorme teve lances engraçadíssimos, como, por exemplo, o Zenão de Elea, que era um discípulo de Parmênides, que para debochar dos discípulos de Heráclito, dizia assim: olha, não só as coisas não mudam, como a mudança é absolutamente impossível. E provava isso com um famoso paradoxo, aliás, com vários, né? Mas o mais famoso é aquele: entre o Valmor e eu, existem infinitos pontos. Então, toda vez que eu tento lá me aproximar do Valmor, eu tenho que correr a metade desses. Eu chego num momento, eu estou na metade desses infinitos pontos. Mas quando eu estou na metade desses pontos, daquela metade até o Valmor, ainda tem infinitos pontos entre os dois. E aí, então, eu tenho mais um infinito, eu sempre estarei devendo metade do infinito. Portanto, é impossível eu ir até o Valmor. Logo, o movimento não existe. Isso obviamente é não é um sofisma. Não é um sofisma porque, afinal, ele não tem uma má intenção, né? É um enigma que não é fácil você desmontar. Olha, Aristóteles teve um trabalhão para desmontar essa história, porque todo mundo sabe, obviamente sabe, que é possível ver o movimento, até que vocês vieram até aqui. Né? Então não podemos negar que exista movimento, mas há nisso uma espécie de armadilha lógica que facilmente faz você cair nela. Né? Quer dizer, onde é que está o problema desse raciocínio? Está na confusão entre infinito e indefinido. Porque, seja quantos pontos existam entre mim e o robô, eles somados vão dar esse de 1,5 metro. Compreenderam? Quer dizer, o que há aqui entre nós dois não é uma quantidade infinita de pontos, mas uma quantidade indefinida de pontos. Então, toda vez que você esquece essa diferença, você começa a delirar e começa a falar bobagem. Então, todas essas hipóteses sobre a infinitude do mundo são todas hipóteses que estão prejudicadas desde o início, porque, em última análise, só há como infinito Deus. Quando eu era criança, tinha uma argumentação que os moleques usavam no Colégio Paranaense, né, que era um colégio marista, onde eu estudei. Então, tinha lá aquele clima de missa toda semana. Então tinha aula de religião, de catolicismo. Então eu tinha o seguinte argumento: pô, mas esse negócio de que Deus é todo poderoso, isso é uma besteira. Imagine, se Deus fosse todo poderoso, Deus podia criar um Deus maior do que ele e se autodesbancaria automaticamente. Esse é um argumento de menino, né? Porque Deus não pode criar um outro maior do que ele, porque Deus já é infinito. Então, há algumas coisas que não pertencem à natureza. Deus é a matemática. A matemática também não, porque 2 mais 2 é igual a 4, sempre. É igual a 4 para os Flintstones, para os Simpsons e para os Jetsons. Tá? Para todo mundo, não tem exceção. 2 mais 2 é igual a 4 também para Deus em pessoa. Deus não pode revogar 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2 é igual a 4 não faz parte da natureza. Isso não é um elemento na natureza.
Na natureza fazemos parte, nós, os nossos utensílios, os nossos bens, todas as obras de arte que você tiver ligação, todos os prédios, todas as pontes, todas as coisas estão condenadas à morte. No entanto, Deus é matemática não, porque Deus é matemática não pertence a esse mundo. Claro que a matemática não terá muita utilidade fora do mundo humano, né? Mas ela em si própria não é um dado da natureza. E essa dúvida, então, era uma dúvida que havia entre esses dois. Veja como esses dois são... Veja como é complicada essa tensão entre Parmênides e Heráclito. Porque se você declara que que não existe mudança nenhuma, como Parmênides, você declara uma coisa que é profundamente autocontraditória, porque você faz isso justamente porque há mudança. Quer dizer, a razão pela qual você argumenta na direção de que não há mudança é porque você está frente a frente à mudança. Você está se autocontradizendo, né? É como se você dissesse que você não é você. E se você argumenta como Heráclito, que tudo é mudança, que nunca há duas coisas, não se pode ter nenhuma espécie de manutenção, nenhuma espécie de preservação de nada, então você está se suicidando também, porque, afinal de contas, se tudo nunca é a mesma coisa, então a própria afirmação de que tudo é mudança também irá mudar uma hora ou outra. E você vai mudar junto. Vocês compreendem o problema central dessas afirmações autocontraditórias? Você afirma assim, tudo é relativo. Bom, tudo é relativo, tá ótimo. Então tá bom. Então, isso que você acabou de dizer, tudo é relativo, também é. Bom, você acabou de suicidar. Tudo é ideologia. Isso é muito comum no mundo da política, né? Você diz assim, que qualquer atitude humana está, no fundo, defendendo uma postura de poder. A ideologia é o pensamento voltado para a manutenção do poder. O que configura a ideologia é um conjunto de ideias que, de alguma maneira, defendem ou sustentam uma posição do poder. É isso que é ideologia, né? Então, se tudo é ideologia, a sua afirmação, tudo é ideologia, também é. Portanto, quanto ela vale? Você não pode afirmar como a teoria da evolução, afirmar assim, tudo evolui. Bom, se tudo evolui, a própria afirmação de que tudo evolui irá evoluir, talvez para o seu contrário, né? Sem falar no fato de que daqui a 1 bilhão de anos, se nós pressupomos que a evolução seja completamente garantida, daqui a 1 bilhão de anos os seres humanos vão olhar para trás e dizer, poxa, mas aqueles macacos lá no século XXI achavam que a evolução das espécies era assim. Então você está se autocondenando à própria obsolescência. Quer dizer, há uma porção de coisas que a gente não pode afirmar na vida, sob o risco de você se suicidar automaticamente. Então, o que acontece entre esses dois aí é que há aspectos que são simultaneamente importantes nesses dois contextos. Você tem, ao mesmo tempo, uma noção de que as coisas têm uma estabilidade e, ao mesmo tempo, tem uma noção de que as coisas têm uma mutabilidade. Esse conflito entre os aspectos mutáveis e imutáveis é um conflito permanente na história da filosofia. E ele é primeiramente estabelecido por essa dupla Parmênides e Heráclito. Em seguida, a dupla Platão e Aristóteles irá retomá-lo, que é o ponto que, no fundo, interessa aqui para nós nesse nosso encontro. Pois não, Milton? Retomando só a questão da relatividade, que você inteirou, expandindo um pouco mais a argumentação, que existe a relatividade entre as opiniões, entre as situações. Não, é que há necessariamente que se tomar cuidado com isso, porque é o seguinte, o ceticismo, porque a relatividade é uma espécie de ceticismo, né? Então, ela é uma medida muito útil como, digamos, atitude perante as coisas. Então, quando você ouve o sujeito discursar em prol de alguma coisa, é sempre bom perguntar se ele não está querendo se auto-beneficiar com aquilo. Então, não há dúvida nenhuma que existem situações em que uma determinada afirmação está associada a um interesse. E que o interesse do carrasco não é o mesmo interesse da vítima. Então, aí há visões diferentes dessas duas coisas, né?
Agora, o que nós não podemos dizer é que esta diferença de visões que há entre as pessoas, ela configura uma incapacidade uma inexistência de alguma coisa que é, digamos, indiferente a essas visões e que é o todo. Então, por exemplo, quando eu mostro para você a frente desse livro aqui, você está automaticamente incapacitado de enxergar o que está escrito aqui atrás. Como a realidade não se mostra para as pessoas na sua totalidade automaticamente, porque a realidade não tem um poder de se mostrar inteira. Então, por exemplo, você vai assistir um filme, se você presta atenção como é que o Steven Spielberg foi aprender a ser cineasta? Ele ia no cinema com um caderno e ficava anotando a sequência de cenas. Punha lá, que tem um traveling, que é aquela cena em que a câmera anda, aí tem aqui um still, que é a cena parada, aí tem não sei o quê. Todos os filmes que ele via, ele ia quebrando os filmes na sua cena. Porque um filme é isso, né? Ele é uma somatória de cenas diferentes. Cada cena dessas tem uma certa natureza técnica que o diretor manipula, né? É isso que ele faz o sequenciamento de modos de ver. Então, o Steven Spielberg, ao fazer isso, seguramente não prestava atenção nas pernas da moça, né? Ou não prestava atenção no enredo do filme. Porque não é possível você ver todos os aspectos de uma determinada coisa ao mesmo tempo. Você tem uma noção de um todo, mas é fácil de você testar isso. Basta você sair do cinema com quem foi com um colega de ir ao cinema, e os dois viram coisas diferentes que não foram vistas pelas duas pessoas. Então, o problema é que a realidade nunca se apresenta a você com clareza total e com a total e completa descortinamento das suas características. E a gente então enxerga pedaços dela. Isso não significa que tudo seja relativo. Agora, é claro que podem existir situações em que há um enviesamento, se pudermos usar essa palavra, né, para uma determinada abordagem, para uma certa visão, para uma certa aparência das coisas. Mas o problema todo é que tem de haver necessariamente alguma coisa que não é relativa, porque eu só sei que alguma coisa é relativa por contraste com alguma coisa que não é, que é alguma coisa que é absoluta. No entanto, nós vivemos numa época da humanidade em que há uma cultura de relativismo generalizado, que foi inventada pelas mais diversas fontes. Por exemplo, aquela Ruth Benedict e a professora dela, que se chama, eu vou lembrar, inventaram a ideia de que, antropologicamente, todas as culturas estão certas, ou seja, que não há nenhum tipo de regra na vida humana. Então a Ruth Benedict, que é a professora dela, que é mais famosa que ela, como é que eu esqueci o nome agora, eles criaram aqueles estudos sobre a vida dos selvagens em Samoa e descobriram que o que nós chamamos de costumes são completamente aleatórios. Então, essa ideia que foi inventada na antropologia por essas pessoas e que está também presente em todos os outros segmentos da pesquisa das ciências humanas, criou a ideia de que cada um tem a sua verdade, de que não há verdade nenhuma, de que não há nem bem nem mal, depende de você. Não há nada teórico, não pode haver nada teórico para a formação humana do que essa ideia. Essa é uma ideia que Aristóteles abomina. Porque Aristóteles diz assim, não é possível nós partirmos do zero, nós temos que partir de determinados dados axiomáticos. Então, Aristóteles diz assim, olha, todo ser humano procura o bem. Isso é uma verdade axiomática para Aristóteles. Ele não entra no mérito disso, porque ele diz assim, eu não posso regredir ao infinito. É preciso partir de determinado conjunto de ideias que são verdades, portanto, axiomas, a partir das quais eu sou capaz de construir o edifício, né, daí para frente. É isso que Aristóteles achava. Quer dizer, Aristóteles achava que isso é uma infantilidade, você ficar debatendo as coisas nesse grau de dúvida, sabe? Será que eu existo ou não existo? Ora, tenha paciência. Tá? Quer dizer, essa é uma dúvida que não há para ter. Será que eu sou um sábio que sonha com uma borboleta?
Será que eu sou uma borboleta que sonha com sábio? Essas dúvidas são meramente poéticas. Porque, no fundo, você existe. Tem aquela história famosa do sujeito que chegou para o rabino, um judeu, falou assim: ô rabino, eu antigamente acreditava em Deus, mas agora que eu fui estudar filosofia na USP, eles me ensinaram o seguinte, que tudo é incerto tudo é incerto e precário. Então, por exemplo, eu não sei nem mais se eu tenho nariz. Aí o rabino deu-lhe um soco, um murro, com toda a força no nariz, assim: ó, então o que está doendo agora? Então agora está doendo alguma coisa? Se você está doendo alguma coisa é porque você tem nariz. Então, essa não... Só para conectar com a dúvida, porque justamente a causa maior, a causa da causa, né? Então, esse seriam, se a gente puder associar com essa discussão da relatividade, seriam os axiomas, né? Coisas que você tem... Não só os axiomas, mas há um conjunto de outras regras que são logicamente necessárias. Por exemplo, quer dizer, uma regra metafísica que é permanente e é eterna e perpétua e não tem exceção e que, portanto, é permanente. É a regra que diz o seguinte, que só pode existir aquilo que tem potência de existir. Essa é uma regra perfeitamente lógica, você não consegue contestar isso. Só existe aquilo que antes de existir tinha potência de existir. É por isso que não há cavalos alados, apenas há imaginativamente. Então eu posso desenhar um, mas não há cavalos alados na realidade, porque não há potência dos cavalos voarem. Dentro da essência, digamos, cavalar, não há a potência do voo. Também não há na essência masculina a potência da maternidade, porque tudo que há nesse mundo, de certo modo, está delimitado, portanto limitado, e ao estar delimitado e limitado, obrigatoriamente nasce a partir de um conjunto de potências. E essas potências é que se manifestam, se atualizam, para falar em termos filosóficos, na realidade que todo mundo vive. Então, o que Aristóteles vai dizer depois no livro A Metafísica, que não é o livro de objeto aqui, é que existem coisas que não estão submetidas a essa lei da geração e da corrupção. Há um livro de Aristóteles com esse nome, aliás, uma das ideias para o grupo de leitura do primeiro semestre é fazer a geração e a corrupção, que é um livro de física, é um livro de descrição da natureza que Aristóteles tem, que tem aqui para tradução em português, mas o Aristóteles diz que existem coisas que não estão subordinadas à lei da geração e da corrupção. Deus, 2 mais 2 igual a 4, a matemática toda, e regras que são logicamente obrigatórias, como essa de que só pode existir aquilo que tem potência de existir. Essa lei existe antes de existir o mundo. A comparação mais fácil de entender é você imaginar como funciona um jogo de xadrez. Já foram jogadas milhões de partidas de xadrez no mundo. Esses milhões de partidas de xadrez que foram jogadas no mundo, foram jogadas todas pelas mesmas regras, supostamente. Essas regras, no entanto, para que pudessem terem sido usadas nesses milhões de jogos, obrigatoriamente tinham de existir antes do primeiro jogo. Essas regras que fazem com que os jogos possam acontecer são regras todas permanentes, metafísicas, num contexto xadrístico, digamos assim, tá? Enxadrístico, né? No contexto enxadrístico são regras metafísicas. Se a gente pudesse reduzir o universo ao xadrez, então as regras metafísicas, a metafísica do xadrez são as regras e os jogos concretos são a física. Então, o que acontece aí é que você tem uma situação praticamente insolúvel, que não tem muito jeito de resolver, porque no fundo, mesmo quando a gente muda, de alguma maneira a gente permanece a mesma coisa, né? Quer dizer, veja, nós todos já tivemos 6 meses, temos aí agora 20 e poucos anos, e nesses 20 e poucos anos que todos temos aqui, nós continuamos sendo as mesmas pessoas. Né? Eu não era outro fulano quando eu tinha 7 anos. Eu continuava sendo eu, mas só que eu era diferente, né? Quando eu tinha 7 anos. Então, se é fato que eu mudo, também é fato de que de alguma maneira eu permaneço. Como é que Platão tenta resolver esse problema? Platão, então, cria uma filosofia toda em torno desse problema, que é a ideia de que o mundo, o que nós chamamos de mundo, são um conjunto de tentativas, são todas manifestações
imprecisas e imperfeitas de um conjunto de coisas que são eternas e permanentes, que é o mundo das ideias e o mundo das formas, que está em algum lugar. Então, Platão achava que existia um mundo ideal, que nós já conhecemos, porque nós já o frequentamos, e que a nossa alma perdeu as asas, por isso é que veio parar aqui, nesse mundo, nesse vale de lágrimas, como diz, né, a Bíblia. E esse mundo é o mundo ideal, esse é o mundo que de fato existe. Para Platão explicar isso, ele fez aquela peça literária que está na República, né, aquela imagem do mito da caverna, em que o que o homem pensa que vê o mundo é a imagem distorcida das sombras. Né? Então, para Platão, o homem mora numa caverna, olhando para a parede com uma fogueira atrás de si, de modo que o que ele vê são, na parede na frente, são as sombras projetadas nessa parede de pessoas que passam entre a fogueira e eles, e as costas deles. Penso que isso é real. Esse é o mundo que nós temos aqui. Aí está todo mundo acorrentado, ninguém consegue saber o que é de fato. No entanto, de vez em quando alguém muito, muito diferente dos outros, que são os filósofos, como Platão, conseguem se desacorrentar e conseguem sair da caverna e ver como as coisas são de fato. Voltam e trazem notícia. Olha, pessoal, isso que vocês pensam que é assim é completamente diferente. Então, o que o filósofo tem como missão existencial é apresentar para essa gente enganada, que são as pessoas normais, como as coisas de fato são, ou seja, é tirar o véu que está escondendo a verdadeira aparência das coisas, que só se sabe pela recuperação daquele modelo ideal que está em algum lugar que não aqui no mundo concreto e real. Portanto, para o platônico, há um mundo de enganos e de ilusões em que nós vivemos aqui. Essa ideia é muito próxima do cristianismo, se você pensar bem, é muito próxima da ideia do hinduísmo, é muito próxima do budismo. Quando um budista diz que nós vivemos aqui em Maya, né, ou em Samsara, Samsara é budismo, Maya é o hinduísmo. O que é que são essas coisas? São ilusões. Quer dizer, você sair do Maya é você parar de se deixar enganar pela ilusão. A ideia platônica é profundamente sintônica com a das grandes religiões, no sentido específico, né? no sentido lato, desculpe. Porque no sentido específico, o ensino René Guénon, só há 3 religiões no sentido específico, que é as 3 religiões abraâmicas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, tem a mesma base abraâmica. No sentido lato, quer dizer, mais amplo, você tem as grandes religiões orientais também, que não são religiões como é o cristianismo. Vocês compreendem? É muito importante saber isso, lembrar disso, que o cristianismo é muito diferente do que o hinduísmo faz. É outra, na prática operacional, no fundo todo mundo fala da mesma coisa, mas o jeito de lidar com essa mesma coisa é muito variado. E aí então o Platão serviu imensamente para o adensamento filosófico do cristianismo, porque o que Platão dizia era absolutamente coincidente com o que Jesus Cristo dizia. Assim, vós não sois desse mundo, vós estáis nesse mundo, mas vós não sois desse mundo. É como se nós estivéssemos aqui exilados numa ilusão, exilados aqui numa grande farsa que nós mesmos montamos para nós mesmos. E que procurar a vida eterna é você sair dessa, vencer no caso do cristianismo, vencer a grande tentação da ilusão. É isso que é o cristianismo? O que é você ser um sujeito bom cristão? É você vencer a tentação da ilusão. O que é você ser um bom hindu? É você escapar da prisão ao Maya, ou seja, ao mundo do engano. Então, todas essas grandes religiões propõem, no fundo, uma libertação. Elas propõem uma libertação das aparências. Olha, o platonismo é essencialmente isso. Tanto é que quando Nietzsche resolve encrencar com a filosofia antiga, diz assim, o Nietzsche diz assim, o homem até hoje foi dominado por 2 tiranos, Jesus Cristo e Platão. Quanto a Aristóteles, ele não tem nada. Mas ele acha que o homem é um bobalhão que fica acreditando nessas besteiras que Jesus Cristo e Platão contou, de que existe um mundo ideal que não é esse.
Então o Nietzsche diz assim, bom, para poder se livrar desse envenenamento, né, é preciso que você faça totalmente ao contrário do que eles mandam. Por exemplo, se o cristianismo manda você ser bom, seja mal. Se o cristianismo manda você ser honesto, seja desonesto. Daí quando você começa a olhar as letras, por exemplo, do Paulo Coelho, quando o Paulo Coelho era parceiro do Raul Seixas, naquela fase demoníaca, né, tiveram uma fase demoníaca, aquele negócio de sociedade alternativa, o conteúdo é o Paulo Coelho que escrevia, as letras eram o Paulo Coelho e o Raul Seixas que era. Não, o Raul Seixas era só um que queria curtir a vida, né? Não tinha nenhuma espécie de diabolismo. Né? Tanto é que, né, que não tinha profundidade no ponto. Ele nem entendia nada que tinha fazendo, ele era um sujeito curtidor. O Paulo Coelho não, o Paulo Coelho era lá daquela ordem daquele maluco do Alexei Crowley. Quer dizer, o Paulo Coelho era associado a um rito satânico, né? Ele aderia ao rito satânico. E o Paulo Coelho, então, fazia as letras, que são letras demoníacas. Toda letra que propõe o contrário é demoníaco. Então, você vai fazer um ritual satânico, você põe a cruz ao contrário. Então, o ritual satânico é sempre da negação da ordem. Não é? Da negação da ordem. Não é isso? Essa é a essência do satanismo. Então, você pode fazer qualquer ritual satânico sozinho, sem você precisar de um sacerdote. Basta você inventar um ritual na sua casa de natureza contrária à ordem. Você já está fazendo um satanismo. Mesmo que você faça por brincadeira, também funciona como satanismo. Tudo isso funciona. Tá? Todos os rituais de natureza iniciática, mesmo que você não saiba o que você está fazendo, funcionam. Então, quando você batiza uma criança com 2 dias, esse ato de batizar a criança, mesmo que ela não tenha a menor ideia do que está acontecendo com ela, funciona. É por isso que não é para brincar de bruxaria, em geral. Brincadeiras com copo. 4 adolescentes na praia, apaga a luz, resolvem montar umas velas na mesa e ficar lá fazendo uma mesa Ouija, fazendo lá invocação de espíritos. Tudo isso funciona, mesmo que você leve na brincadeira, funciona. Então, o que com isso eu quero dizer é que, no fundo, eu estou voltando aqui, né, ao ponto central dessa conversa, né, é que há uma situação da vida humana, que são das coisas desse mundo, que é uma situação absolutamente tensional e insoluvelmente tensional. Você não consegue se livrar dessas grandes contradições. Platão aparece dizendo, então, que há, de fato, razão quem está certo é Parmênides, e, em princípio, embora, claro, que Parmênides era visto como sendo alguém de uma outra época, muito menos, né? E que, no fundo, existem, na verdade, coisas que são imutáveis, que estão, né, em outra esfera, e que refletem-se aqui na nossa esfera como sombras, apenas como imagens descoloridas, imagens esmaecidas do que é verdadeiramente existente. E essa é a principal tendência platônica. Se você é um ser platônico, você começa a raciocinar sempre assim. Então, você tem sempre um modelo ideal, e você aplica esse modelo ideal em determinada coisa. Pode ser numa formação de uma empresa, pode ser na educação dos seus filhos, onde você quiser imaginar. E na prática nós fazemos isso o tempo todo. E por que nós fazemos isso o tempo todo? Porque, de fato, isso está certo, fundamentalmente por isso. Porque há certos aspectos da vida que só se resolvem assim, desse jeito. E você não pode supor que tudo é mudança permanente. Porque você mesmo continua sendo o mesmo, apesar de ter engordado um pouco, de estar agora com o cabelo mais branco, de ter, né, um pouco de reumatismo na perna direita, enfim. Mas você não deixa de ser você porque você tem reumatismo. Não é isso? Quem primeiro cunhou a palavra anticristo? Não sei. Mas está na Bíblia, né? Está no Apocalipse, né? Agora, se isso veio, antes dele tem alguma outra coisa, eu não sei, mas no Apocalipse, com toda certeza, está lá a ideia de anticristo. Sim. Se não tiver com essa tradução exata, está lá em termos aproximados, porque aí é o problema das traduções, que nem sempre são iguais, né? Veja, é preciso tomar muito cuidado com isso, porque
Você tem, por exemplo, essa predecessora de Eva, chamada Lilith, consta nas Bíblias protestantes, e não, na Bíblia católica não tem. Na Bíblia católica ela é chamada parece como é que é, uma coruja, né? Quer dizer, o equivalente a Lilith, que está em Marcos, não é a Lilith, nunca é mencionada como tal, mas ela é mencionada em algumas Bíblias protestantes. Então, houve graves divergências de tradução a partir da Reforma, porque os países, né, que reformaram, a primeira coisa que fizeram foi fazer traduções da Bíblia nas suas línguas nacionais. Lutero, a primeira coisa que fez foi isso. Aí o rei James, né, o rei James na Inglaterra, manda fazer também a sua. E essas traduções que são feitas nesses novos países, né, na formação das nacionalidades, são traduções que acabam estabelecendo a língua desses países. Então, o inglês que se fala hoje é o inglês do rei James. E o alemão que se fala hoje é o alemão de Lutero. Então, você tem aí até um efeito colateral muito bom, que é a homogeneidade da língua, né? A criação de um critério para a língua. Então, eu daqui a pouquinho volto, a gente continuar a conversar com ele, né? Mas a ideia do anticristo é uma ideia logicamente necessária, porque se você tem Cristo, tem que ter anticristo. Se você tem subconsciente, tem que ter superconsciente. Eu não posso imaginar nunca o novo sem necessariamente imaginar o velho. Eu não posso imaginar frio sem ter a noção de quente. Eu sou obrigado a raciocinar sempre aos pares. Eu não tenho possibilidade de raciocinar sem ser assim. E tudo aquilo que existe implica obrigatoriamente e necessariamente na sua própria negação. É um dos sentidos número 2. Número 2, simbolicamente, tem ele. E tudo aquilo que existe implica logicamente na sua própria negação. O Fernando é o Fernando porque os outros são não Fernandos. Já se deu conta disso? Que tem um Fernando e há 7 bilhões de pessoas que são não Fernandos? Né? Então, eu sei que o Fernando existe porque ele contrasta com o resto que não é Fernando. Você não vai cair no maniqueísmo. Não, o maniqueísmo é outra coisa. O maniqueísmo é uma seita, não é cristã, não é nada. É uma seita, é um tipo de uma abordagem intelectual, é uma interpretação, uma cosmovisão, que começa com o zoroastrismo e que depois, no início da era cristã, torna-se uma heresia. Não é uma heresia, porque não é cristão, mas uma seita que acha que o mundo é constituído por uma luta constante entre o bem e o mal. Isso é maniqueísmo, só isso. Quer dizer, o bem e o mal estão no mesmo patamar. É como se houvesse 2 seres em luta constante. De vez em quando ganha o bem, de vez em quando ganha o mal. Essa ideia de que o mundo é assim é uma ideia profundamente equivocada, mas é uma ideia comum ainda hoje. E qualquer pessoa que acredite nisso deixou de ser cristão automaticamente, independentemente de outras consequências, né? Porque se você acha que você precisa unificar o mundo em alguém, se o bem e o mal são do mesmo tamanho, então Deus passa a ser autor do mal. Mas Deus não pode ser autor do mal. Então, para um cristão não é possível ser maniqueísta, mas o maniqueísmo é comum e é generalizado aí no pensamento humano, essa ideia de que o bem e o mal estão em contradição. De vez em quando você vê aí peças de teatro, sobretudo adolescentes acham isso. Né? Nesse sentido, leva para reflexão que da negação à ausência, né? Então, você, dentro do... Quer dizer, metafisicamente, né? É isso, né? Você tem 2 tipos de opostos. Né? Você tem um oposto que são opostos complementares, como homem e mulher, que um e o outro somados dão o ser humano, e você tem opostos por ausência, que é frio e quente, que é o claro e escuro. Então, para eu conseguir o claro, eu tenho que acender o interruptor. Quando eu desligo, eu tenho o escuro. Então, sob esse ponto de vista, o mal é a ausência do bem. Quer dizer, o mal e o bem, quando você é maniqueísta, você acha que o mal e o bem se completam fazendo uma coisa só, que é o mundo. Mas, se você não é maniqueísta, se você é cristão, por exemplo,
Então, não é essa oposição que há entre o mal e o bem, mas não é uma oposição complementar, mas é uma oposição por substituição. Então, o mal acontece quando o bem não está presente. Agora, o mal na prática, é claro que existe, entendeu? Então, é só metafisicamente assim, mas o mal é assim, quer dizer, é perfeitamente possível que hoje à noite alguém chegue em casa e dê uma machadada na mulher. Isso é concreto, não é nada de metafísico, é bem físico. Então, o mal existe concretamente. Na prática existe, mas ele metafisicamente precisa ser compreendido ou como um oposto complementar do bem, ou como um oposto substitutivo do bem. Conforme você analisa uma coisa ou outra, pelo menos decide se você acredita ou é maniqueísta. Então, aí esse sentido de maniqueísmo é um sentido muito específico, está associado a essa ideia exclusivamente. Bom, mas voltando então ao nosso ponto aqui, Platão achava que não havia realidade de fato nisso que nós vivemos aqui. Isso era uma espécie de ilusão, de teatro, que isso que não está falando só da nossa vida, está falando de todas as coisas que existem. Por exemplo, o branco verdadeiro não existe de modo nenhum realmente aqui embaixo. Isso que nós temos aí nessas camisas são tentativas, todas fracassadas, de reproduzir o branco que existe idealmente em algum lugar. Então, tudo que você possa imaginar, né, existe em algum lugar que não aqui. E o que nós vemos aqui são meras sombras disso tudo. Aristóteles não é que Aristóteles é contrário a essa ideia. Preciso tomar um pouco de cuidado aqui para não entender mal a história de Aristóteles. Não é que Aristóteles é contrário a essa ideia. Aristóteles acha o seguinte: bom, existe em algum lugar um negócio chamado cachorridade, que unifica todos os cachorros? Existe. No entanto, o cachorro, a palavra cachorro não morde. E quem me morde mesmo é um cachorro real que existe ali, que é o Rex, o Jorginho, entendeu? A Mel. Tá? Então, o cachorro que morde real, concreto, é aquele que tem ali. Aquele cachorro que você conhece ali, que ou recebe bem quando chega em casa. Então, esses cachorros são os únicos que existem. E se existe cachorridade, existe uma coisa genérica chamada cachorridade, que é isso que Platão acha que tem. O Platão acha que os cachorros que existem são cópias erradas desse cachorro ideal. Tanto é que eles são bem diferentes entre si. Né? Então, Platão acha isso. Mas o Aristóteles acha que não, acha que se existe cachorridade é apenas por resumo, não é uma palavra resumo dos cachorros reais e concretos que existem aí. Então, Aristóteles toma o caminho contrário de Platão, e em vez de ficar investigando como são as coisas ideais e como elas estão mal paradas aqui no mundo concreto, Aristóteles diz assim: não, eu vou ver as coisas reais. E por causa disso é que Aristóteles é fundador de todas as ciências. Porque para Aristóteles interessava assim: bom, tem aí uns bichos que voam, né? Será que eles são todos iguais? Não, tem uns que são pássaros, tem outros que são borboletas, outros são libélulas. Né? É como dizia o Dadá Maravilha: tem 3 coisas que param no ar: helicóptero, o beija-flor e o Dadá Maravilha, que era um jogador de futebol folclórico que tinha. Então, esse é um comentário aristotélico, por incrível que pareça, né? do Dadá Maravilha. Claro que ele é equivocado no seu conteúdo, mas é uma abordagem aristotélica. É assim que Aristóteles pensa. Aristóteles tem esse tipo de raciocínio. Ele olha para as coisas que existem e tenta, então, organizá-las, entender como é que elas são. E para poder escrever a política, não que ele tenha feito isso, porque a política foi escrita durante diversos momentos, mas para poder fazer as afirmações que ele faz, no final do livro, ele estudou 150 e poucas constituições reais, coisa que Platão não faria jamais. Tanto é que há quem interprete o apelido que Platão deu ao seu aluno como ledor, como uma gozação. Isso aí é o ledor. Porque Aristóteles, com aquela ideia de reunir tudo que havia antes sobre o assunto, parecia incompatível com a ideia que Platão tinha da vida, que era a ideia de que tinha que partir de um modelo ideal para compreender as coisas nas suas imperfeições aqui embaixo. E Aristóteles, então, vai olhar para as plantas e inventa a botânica. Começa a estudar os animais e inventa a zoologia.
Começa a estudar as constituições e sistematiza a política. Começa a estudar o modo como você discursa, inventa os discursos e assim por diante. E Aristóteles passa, então, a vida inteira fazendo isso. Não só ele, como o seu próprio Liceu transformou-se num super centro de pesquisa dentro da possibilidade da época em que os alunos, então, estavam lá dedicados a pesquisar determinadas coisas. Para vocês terem uma ideia de como isso funciona na prática, eu vou passar aqui para vocês agora eu fiz aqui, foi usado num outro curso. André, por gentileza. Eloy, por favor, passa aí para frente, tá? Então, vocês têm aí uma... Assim que vocês receberem, eu já conto o que é isso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Lembre daquele acordo, né? Só não pode não entender. Eu vou discordar, pode à vontade, sem problema nenhum. Somos todos grandes. Por exemplo, Aristóteles, como é que ele raciocina o tempo todo? Ele raciocina assim. Bom, então, existe uma coisa que existe, antes de mais nada, que é a substância. A substância aqui, no sentido da... O que Aristóteles chama de substância? É um conjunto de forma e conteúdo, né? É uma xícara que é feita de cerâmica e tem a cara de xícara. Então, ele, quando fala em substância, não está falando em termos de conteúdo físico apenas, está falando em coisas reais, indivíduos reais, que podem ser vistos como tal. Então, a ousia é o conceito aristotélico de substância. Então, ele diz assim, a primeira coisa que tem é a substância. Ousia. Muito bem. Então, o que é a substância? É aquilo que na gramática, quando a gente vai para a escola, quando a gente vai estudar português, a primeira coisa que deviam contar para nós é que essas categorias gramaticais que existem aí em qualquer língua, todas têm um sentido, no fundo, têm um determinado papel, e esse papel foi estabelecido, foi pelo menos estudado por Aristóteles. Veja, o que se chama de substância é o que nós chamamos aí na escola de português de substantivo. Então, o que é um substantivo? Livro, óculos, caneta, gravador, mesa, isso são substantivos, são coisas que existem por si. Aí Aristóteles pergunta assim, bom, o que eu posso falar de uma coisa, de um substantivo? Que aspectos esse substantivo pode ter? Portanto, que predicamentos, ou seja, que características eles podem ter? Mas o predicamento é uma expressão escolástica, já é uma expressão muito, muito posterior. Aristóteles chamaria de acidente. Então, o que é? Uma substância pode ter vários acidentes, pode ter várias características que podem ser reparadas nela. Então, o que ele faz? Ele faz aqui uma listagem das características, chamadas categorias, que ele mesmo explica. Tá vendo? Primeira, quantidade. Em grego está ali, poson, né? Então ele pergunta assim, possui alguma multiplicidade? E ele mesmo dá o exemplo, 4 pés, 5 pés. Né? Então, já vamos lá para a última coluna. Segundo, diz, tem alguma qualidade? Qualidades tem. Branco, gramatical, os exemplos são aristotélicos, foram tirados lá, eu tirei do livro Categorias. Então, do próprio Aristóteles. Tem alguma relação com outros seres? Dobro, metade, maior? Se uma coisa é o dobro, você está dizendo que é o dobro de uma outra coisa. Portanto, tem uma relação. Exerce algum efeito, essa coisa que de qual você está falando, está fazendo alguma ação? Queimando, cortando? Ela sofre algum efeito? Paixão, né? Passivo, de sofrer, né? Passivo, paixão é de sofrer. Sofre algum efeito? Sendo cortado, sendo queimado? Está em algum lugar? No liceu, no mercado? Quando existe? Em que lugar o tempo está? Onde? No ano passado? Em que posição está? Sentado, deitado? Tem algum hábito, quer dizer, de que modo está? Com sapatos, com armadura? Até aí, compreenderam o que Aristóteles faz? Aristóteles tenta sistematizar analiticamente tudo que se possa, por exemplo, dizer de uma outra coisa. Não há nada que você possa falar sobre o Valmor, ou sobre a Constituição da Birmânia, ou sobre a Estátua da Liberdade, ou sobre um FUC 63. Nada que você possa falar dessas coisas que não esteja coberto por uma dessas 9 possibilidades aqui.
Então, o que Aristóteles faz é dizer quais são os predicados, as acidentalidades. Quando você pinta um avião com as cores da Transbrasil, o avião continua sendo um avião, mas ele está agora especificado. Então, Aristóteles faz o quê? Isso aqui é tipicamente um exemplo do pensamento aristoteliano, o modo de pensar. Por isso que eu digo para vocês que o Dada maravilha quando diz que há três coisas que param no ar, que é o helicóptero, o beija-flor da maravilha, ele está sendo aristotélico. Porque ele está olhando para tudo que para no ar e dizendo que são só três. Essa ideia é base da ciência, é base de qualquer estudo que você faça, qualquer estudo científico é assim. Está vendo? Para ninguém dizer que esse curso aqui é um curso antipopular. Não, curso elitista. Entendeu? Vocês entenderam essa ideia? Mas Aristóteles faz isso com todas as coisas. Então, quando ele for falar daqui a pouquinho para nós o estudo da política, vai dizer assim, olha, há três tipos de governo. A monarquia, a aristocracia e a politeia. Né? Ou, como aí no caso aí do nosso livro, chama-se de república. Depois a gente discute as palavras mais tarde, agora não é o caso agora. Então, o que ele fez? Ele disse, olha, eu estudei 157 lugares e cheguei à conclusão de que são esses os três tipos de governo. Não parece ser a coisa mais óbvia do mundo? Bom, isso é absolutamente desinteressante para alguém como Platão, porque Platão está olhando para as coisas a partir de um modelo ideal. E ele acha que o resto são todas tentativas, digamos assim, são ilusões, são coisas que de fato não existem. São coisas do mundo das aparências, né? Do Maia, são coisas são samsara, são todas ilusões. Quando nós estudamos o reino da quantidade e da religião, havia uma correlação entre substância de Aristóteles e essência de René, ou não? Há uma ligação entre essas coisas todas, contanto que se façam as devidas correções de sentido, porque como o René Guénon, no reino da quantidade, é basicamente um intérprete vedântico, ele usa um tipo de argumentação que nem sempre coincide com a argumentação filosófica ocidental. Então, a palavra substância, porque porque a ideia central do que o Renan traz é que tudo que existe tem forma e tem conteúdo. Quer dizer, qualquer coisa que possa existir é feita de algum conteúdo, mas tem uma forma específica. Ou seja, tem uma mistura de qualidade, que é a forma, com quantidade, que é a matéria. O problema é essa palavrinha matéria, porque essa palavra matéria tem uma compreensão vedântica que não é bem igual à compreensão aristotélica e que não é nem bem igual à compreensão escolástica, por sua vez. Matéria-prima, matéria-segunda. Pois é. Então é uma confusão nesse negócio que é um assunto enorme, daria para a gente passar aqui 3 dias discutindo isso. Então é só por tomar um pouco de cuidado com a não tentar fazer uma equivalência de termos assim, sem uma certa prudência. Mas no fundo não há nenhuma discordância entre o que Aristóteles diz e aquilo que René não diz. Então há uma absoluta concordância entre a grande filosofia ocidental com a visão, digamos, tradicionalista. Seria alguma coisa mais ou menos do tipo, uma árvore seria o substantivo e seria a substância do Aristóteles, né? Mas na hora que você corta a árvore, se você transforma ela em livro, em cartão de visita, etc., o que você está fazendo? Você está alterando a forma e está dando outros substantivos, mas esse livro aqui não deixa de ter uma essência que é a própria árvore que está aqui, né? Porque há diversas matérias-primas, a primeira, a segunda, então há diversos níveis de matéria-prima, que, por exemplo, você tem a cerâmica é uma matéria-prima, há uma matéria-prima original, básica, que é completamente indiferenciada ou quase, né? Então o Renan diz, olha, no começo, quando você tem lá Deus, o Espírito de Deus pairando sobre as águas, você tem, na verdade, uma absoluta informalidade, sem ter forma nenhuma. Qual é o sentido das águas sobre as quais o Espírito de Deus paira? É um mundo completamente sem forma. É claro que esse mundo, essa matéria-prima original, completamente sem forma, de que todas as coisas foram formadas na criação,
ela não deixa de ter alguma qualidade em última análise. Ela tem pelo menos 3 dimensões. Alguma qualidade ela tem, não pode haver nada que não tenha qualidade. Deus é a exceção ao contrário. Quer dizer, Deus é a única entidade que tem só a qualidade. Deus não tem nenhuma quantidade. Porque ao ter quantidade, pressupõe-se a geração e a corrupção. Portanto, pressupõe-se a precariedade, a precarização do ciclo da natureza. Então, Deus só tem qualidade. Mas tudo que Deus criou tem qualidade e quantidade. E a quantidade de qualidade e quantidade é que varia conforme o tempo do ciclo. Quer dizer, durante o ciclo cósmico, que é o ciclo natural de renovação do mundo, vai havendo uma redistribuição dessas duas coisas. Então, o que acontece é que, na medida em que a qualidade vai se estabelecendo, as matérias-primas vão se tornando matérias-primas umas das outras, que é o que você acabou de dizer. Então, aquela matéria-prima chamada, sei lá, celulose, vira árvore depois da celulose. Nem sei se dá para chamar a primeira celulose, sei lá o que, não sei o que é. Uma célula qualquer vira celulose, depois vira livro, e depois vira não sei o que, e assim por diante. Então, há uma sucessão de formas possíveis com a mesma matéria-prima, digamos assim. E essa sucessão de formas possíveis é o mundo manifestado. Mas esse é um assunto bem grande que a gente não vai conseguir debater aqui agora com a profundidade necessária. O que é preciso dizer só é que Aristóteles parte das coisas que existem concretamente, reais, ali, verdadeiras, que podem ser contadas, e tenta compreendê-las como sendo a única realidade efetiva. E se existe alguma espécie de resumo possível, é quando eu chego à conclusão, por exemplo, que há um conjunto de animais que, pelas suas características, que tem características diferentes, mas tem alguma coisa que os unifica. Os cachorros todos gostam de frango, os cachorros latem, os cachorros todos têm um comportamento, seja qual for. Tanto vale um Yorkshire desse tamanho, quanto um dog alemão de 90 quilos. No fundo, os cachorros são todos cachorros. Alguma coisa os unifica, que é a cachorridade. A questão se essa cachorridade existe ou não, é a mais velha questão filosófica que existe. Ela chama-se debate, né, dos universais. Isso é que são os universais. Esse debate filosófico dos universais é isso. Quer dizer, existe uma coisa chamada cachorridade em algum lugar, de que provém todos os cachorros? Existe ou não existe? O platônico diz que sim, e que só esse cachorro que é verdadeiro. E os outros são todos cachorros façantes. Entendeu? Porque são cachorros que tentam imitar o que tem. Não é para ninguém jogar o cachorro do prédio quando chegar em casa, por favor, hoje, porque são façantes involuntários, né? Façantes adoráveis. Basta vocês conhecerem a Chanel, que é o cachorro aqui do Herói, que é um dos cachorros mais notáveis de Curitiba. Né? Tem o Deus dos cachorrinhos. Né? Está vendo? Está certo. E por outro lado, se você for um aristotélico puro, você vai dizer assim, não, mas o que tem, na verdade, são os cachorros reais, porque só os cachorros reais é que fazem xixi na sala, que mordem, entendeu? Que comem biscoitos. Esses são os verdadeiros, entendeu? São os reais concretos. E se nós chamamos isso tudo de cachorro, é apenas por força de linguagem, assim, por arrumarmos um resumo para esse conjunto de animais. E aí, quem é que tem razão? Essa é a maior de todas as antagonismos entre Platão e Aristóteles. Nós estamos falando só desse pedacinho, porque é o que interessa aqui para olhar para a política. Né? Mas há outras questões muito maiores que essa. E aí eu já fico imaginando que a gente pode se descuidar, se escorrega e acaba caindo na discussão do a priori, né? A questão da cachorridade. Né? Mas só cuidado, hein, porque há uma outra distinção em filosofia, que é entre o realismo e o idealismo, né? Mas veja, o Platão não é um idealista no sentido kantiano, porque o Kant diz assim, cachorro é alguma coisa que a nossa mente chama de cachorro. Então, Kant nega a existência de um cachorro real, concreto, de um cachorro externo.
Então, não nega a cachorridade. Para Kant, a cachorridade é a vontade, de que cada um faz o cachorro que quiser, cada mente inventa o cachorro que bem entender. Platão não diz isso. Platão não é um idealista como Kant. Kant é que acha isso. Platão acha que tem um cachorro ideal que pode ser compreendido e percebido e descrito se você tiver a capacidade de voar até lá para ver. Então, se você for capaz de fazer esse esforço de ver, você pode ver qual é. Mas Kant não diz isso. Kant diz o seguinte, que o cachorro, porque Kant não é nem realista, entendeu? Kant diz assim, que esse nós chamamos de cachorro é uma coisa que a nossa mente, a partir das formas a priori, ou seja, a partir de um conjunto de esquemas que só a nossa mente tem, né, interpreta quando vê um determinado animal. Ou seja, que é uma arbitrariedade que a nossa mente faz para delimitar um determinado tipo de ser vivo que está aí fora. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado para não confundir, não achar que Kant é platônico. O que seria muito pior, achar que Platão é kantiano. Seria muito pior, né? Quer dizer, toda vez que eu penso no Kant, eu automaticamente lembro do Mr. Magoo. O Kant é o Mr. Magoo da filosofia. É perfeitamente o Mr. Magoo. O Mr. Magoo é um sujeito sério que está lá conversando com o poste e pensa conversando com o presidente do Banco da Inglaterra. Não é assim, o Mr. Magoo? Então, o Mr. Magoo é um sujeito que vive a partir de ilusões que ele próprio... Não é isso? É, isso, né? Quer dizer, o Kant é um sujeito que pensa, Kant pensa, né, que a nossa mente é árbitro da realidade. É o caso do filme lá, o Quem São Nós? É um filme kantiano, totalmente kantiano. O outro lá, O Segredo, a mesma coisa, são filmes kantianos. Qual filme? O Segredo. Não assista. Não. Tá. Então, você compreendeu? Quer dizer, o Platão não é kantiano e tampouco o Kant é platônico. Mas esse é um outro também bem complicado. Mas o que eu queria ter contado para vocês é fundamentalmente isso, que Aristóteles parte de uma visão dos espécimes concretos e reais. E toda a obra aristotélica, então, é formatada em torno disso. É para isso que nós trouxemos para vocês aqui alguns comentários sobre a obra, que vai valer a pena a gente passar aqui os olhos. André, por favor, ajudar. Ó, pessoal, olha, isso é para estudar o resto da vida, tudo isso, né? Vocês compreendem, né? Que aqui nós estamos só fazendo um passeiozinho para pelo menos entrar um pouquinho mais a fundo na política. Todo mundo entendeu isso, né? Não tem expectativa disso. Então, olha só. Todos receberam o texto? Ainda não, chegou lá. Muito bem, você aí. Faltou um? Vou botar aqui, ó. Mas, por gentileza, quer passar ali atrás para o nosso colega ali? Aí. Todos têm? Então vamos lá, vamos atacar aqui. Comentário sobre o corpus aristotélico. Corpus aristotélico, uma expressão latina, significa o conjunto da obra de Aristóteles. Né? Isso é corpus aristotélico. Também tem corpus platônico, e você pode aplicar essa expressão a todo mundo. Tá? Qualquer um. Tá? Corpus usa, né, o dativo. Diógenes Laércio, na Vida dos Filósofos, que é um livro, maior livro de referência sobre a vida de Aristóteles, é essa maior fonte de todas, assegura que Aristóteles tem escrito cerca de 400 obras. Na verdade, tem escrito é apenas uma maneira de dizer. No fundo, Aristóteles escreveu obras esotéricas, aquelas de divulgação geral, que foram perdidas. Esse é um romano, tá? Um romano que faz resolveu escrever a vida dos filósofos. Eu não lembro mais a data agora, talvez seja na cronologia isso,
Aliás, na cronologia, pessoal, antes que eu esqueça, tem um erro aqui, queria que vocês me ajudassem, por favor. Na cronologia, no ano 344, tem um erro. Na cronologia, em 344, antes de Cristo, obviamente. Parte para Mitilene, na ilha de Lesbos, terra de Xenócrates. Não é de Teofrasto. A terra era de Teofrasto, que foi quem herdou o Liceu Aristotélico. Teofrasto, tá? Teofrasto. A palavra está escrita no ano de 322, tem lá. Os escritos de Aristóteles são doados a Teofrasto. Teofrasto foi o aluno de Aristóteles que o sucedeu no Liceu. Teofrasto. Então está errado, não é Xenócrates. No final lá sobre a contestação da unidade aristotélica. Então bom, que bom que você lembrou, tá? Então, aí no final, ontem eu fiquei devendo, né? Porque o Werner Jäger, que é um gênio, ele se engana redondamente na sua obra chamada Aristóteles. Todo mundo conseguiu corrigir isso. Então, o Werner Jäger acha o seguinte, que Aristóteles começa como um platônico, aluno de Platão, portanto platônico, e que aos pouquinhos Aristóteles vai se transformando num positivista. Tanto é que numa dessas edições aí do livro, tem um prefácio escrito por Ivan Lins, que não é o cantor, mas é um escritor aí da Academia Brasileira de Letras, dizendo que o Aristóteles é o pai do Augusto Conte, dos positivistas, que é uma calúnia horrenda, né? Porque o Aristóteles não é de modo nenhum positivista. Mas o Ivan Lins, que é um positivista, diz isso, né? Naquele prefácio que tem aí de uma dessas obras. Aqui, ó. Quem tem esse livrinho aqui, tem aqui um prefácio de um certo Ivan Lins, que faz declarações do tipo assim, ó. Quer dizer, olha só isso aqui, essa tradução aqui nós já vamos ver isso, essa mesmo que você tem aí, é mesmo? É capaz de ter até o mesmo prefácio. Então diz assim, quer ver, este comentarista, né, é um prefaciador da obra. Assim, olha aqui, ó, pela amplitude do saber e pela força da generalização, Aristóteles foi o maior filósofo de todos os tempos, o príncipe eterno dos verdadeiros filósofos, como lhe chama Augusto Conte, seu êmulo do século XX. Quer dizer, para esse Ivan Lins, o Augusto Conte é uma espécie de reencarnação de Aristóteles. Então isso é uma bobagem, obviamente, e essa bobagem, de certo modo, foi induzida pelo Werner Jäger, porque o que vocês fizeram bem Marco fez bem de lembrar isso, porque há uma tendência a você ver Platão e Aristóteles como sendo contrapostos. Como eu posso até ter induzido aqui nessa conversa preliminar. E outro para a Terra. Mas na verdade, eles não são contrapostos de modo nenhum. Porque o que acontece nesses dois é que eles fazem uma espécie de par perfeito no sentido de que eles demonstram, cada um ao seu modo, pela sua filosofia, que há, de fato, uma tensão insolúvel que nós não podemos jamais resolver. Que é o fato de que as coisas, ao mesmo tempo que mudam, permanecem, de certo modo, como são. E, ao mesmo tempo em que as coisas existem concretamente em si, elas também existem em termos de espécie. Quer dizer, no fundo, os dois têm razão. Os dois têm razão por quê? Porque existe uma insolúvel duplicidade, ambiguidade na existência de tudo. Se por um lado nós somos todos, tudo existe como uma criação de como uma espécie, como um tipo específico, por outro lado tudo vem aos indivíduos, né? Tudo vem individualmente, quer dizer, tudo vem assim, separadamente. Então há de fato uma coisa chamada pizza, que é um tipo de comida que existe de alguma maneira, e ao mesmo tempo existem pizzas específicas, uma disso, outra daquilo, outra um tamanho, outra do outro. E há, de fato, essa ambiguidade. Quer dizer, o que há aí, há um engano central em imaginar que possa haver aí um repúdio central que Aristóteles teria feito a Platão, quando, na verdade, Aristóteles foi apenas olhar para o outro lado, foi olhar para outros aspectos da mesma coisa.
E, no fundo, o que há é uma ambiguidade, uma duplicidade insolúvel. Aqui, ó. Esse e... O outro já peguei. Ok. Tá? Há uma ambiguidade insolúvel nas coisas todas que existem. Você tem, ao mesmo tempo, uma realidade e, ao mesmo tempo, há uma imanência e uma transcendência, ao mesmo tempo, em todas as coisas. Você já usou a consideração da nossa primeira, quando não desce as ideias perfeitas, mas típicas, vem até a manifestação, depois só é isso mesmo. Então, aí você vê que nascem, por exemplo, dois tipos de investigação científica. A dedução, que nasce de Platão que vem de Platão, ou seja, da ideia para o particular, do geral para o particular, e a indução, que é tipicamente o método da ciência, em que é da avaliação dos indivíduos que você chega às conclusões. Mas, por outro lado, né, você facilmente, uma boa indução gera automaticamente em seguida uma natureza dedutiva, porque se você tivesse que ver todos os cachorros do mundo para afirmar como é que estão os cachorros, você teria com a vida perdida. A Aristóteles é indutiva, né? A Aristóteles é indutiva, a filosofia aristotélica é indutiva, mas você basta fazer um pouquinho de indução para chegar a um aspecto dedutivo do qual você parte daí para frente. Né? Ou seja, então não dá para você tirar essas duas coisas. Essas duas ideias não estão em conflito, são apenas duas maneiras de olhar, são apenas dois reflexos da ambiguidade e da contradição natural que existe, insoluvelmente tensional, que existe em todas as coisas que existem. Tudo aquilo que existe está sob essa tensão de pertencer a uma espécie e ao mesmo tempo ser um indivíduo. Nós pertencemos a um grupo e ao mesmo tempo somos um indivíduo. A única diferença está se você parte de um lado ou do outro. Ora, partir apenas do lado platônico gera um mundo com uma certa tendência a uma abstração demasiada. Então, a aplicação dos conceitos platônicos puros ao mundo real concreto é perigoso. Porque, como diz Aristóteles, existem nesse mundo real concreto mais circunstâncias do que nós podemos entender. Então, Aristóteles é o primeiro sujeito que não acredita em matematizar o mundo, porque ele sabe que não é possível você reduzir tudo a fórmulas matemáticas. Os fenômenos físicos não são capturáveis por expressões matemáticas. Então, sempre tem um troço que não combina bem. Por exemplo, tem os mamíferos não voam, mas o morcego voa. Né? Não é isso? Os morcegos não põem ovos. Aí você tem os mamíferos não são venenosos, mas o ornitorrinco é. Não é assim? Os pássaros não são venenosos, mas tem um passarinho saindo na Austrália que é. Existem animais ambíguos, animais que são. Não é isso? É a própria ideia do vampiro. O vampiro é um ser ambíguo. O sentido simbólico do vampirismo. O sentido simbólico do vampiro é o sentido da ambiguidade. Se eu for pensar bem, né? O que o vampiro é um ser ambíguo. Ele reflete a ambiguidade do morcego. Então há uma imprecisão natural em todas as coisas que impede que você possa resumi-los a esquemas completamente precisos. Há uma incerteza natural nas coisas. A natureza sempre irá se passar perto. Depois os físicos quânticos, modernamente, explicam a mesma coisa, ou melhor, não é a mesma coisa, explicam outro aspecto dessa ambiguidade, quando eles aparecem com a teoria da incerteza, por exemplo, de Heisenberg, né? Que diz que você não pode saber duas coisas ao mesmo tempo. Sabe a posição, não sabe a velocidade e vice-versa. Então, essas ambiguidades que existem em todas as coisas, que não são acessíveis, portanto, à sabedoria humana, nem pela via matematizante, é que fazem com que Aristóteles fizeram com que logo cedo ele tivesse, então, um enorme desinteresse pela matematização da ciência ou do conhecimento, que era o caminho natural que estava tomando a academia platônica pela própria escolha que Platão faz do seu sucessor. Então, Platão e Aristóteles não são realmente conflituosos, mas são, na verdade, apenas duas visões do fenômeno que é ambíguo por natureza.
Se um fenômeno é ambíguo, ele permite mais de uma visão. Então, o morcego tem um componente pássarico, né? Pássarico, e tem um componente mamífero. Esses dois componentes, algum é mais importante que o outro? Não, os dois são igualmente importantes e relevantes. Esse é essencialmente a conclusão que se deve tirar. A gente está comentando aí, tudo tem exceção à regra, pode ter uma regra, senão acaba matematizando tudo. É isso mesmo. Tá? Quer dizer, não é possível matematizar as coisas, porque o que nós chamamos de fórmulas matemáticas são aproximações grosseiras. Então, quando eu estabeleço qualquer fórmula, eu estabeleço uma fórmula que é apenas capaz de representar a média do fenômeno, mas não o fenômeno inteiro. Bom, então, não há, de fato, conflitos entre Platão e Aristóteles, porque, no fundo, o que é ambíguo é a realidade que é ambígua. E, por causa disso, eles estão ambos inocentados, viram cada um deles um pedaço do assunto. Não há conflitos verdadeiros. Se você quer ter uma formação filosófica, tem que ler os dois. Você quer Qual é o melhor jeito de estudar filosofia? Você estudar, primeiro começar pelo Boécio, pela Consolação da Filosofia, e depois ler Platão e Aristóteles inteiro. Se você quer fazer realmente uma formação filosófica, deixa o Foucault para o ano 3000. Né? Deixa o Derrida para o fim. Né? Deixa lá o... Então, a Marilena Chauí não precisa nem ler nunca. Né? Dá mais ou menos essa ideia. Né? Ela não soube nem explicar o Mito Xavier. Quem ela? Não sei. Bom, e aí então o corpus aristotélico, né? Ele, de acordo com o Diógenes Laércio, que não está citado na cronologia, devia estar, né? Ele teria escrito 400 obras, a modernidade só conhece 47, cuja lista segue abaixo, indicando sempre o nome latino estabelecido por Andrônico de Vale. É muito importante saber que há diferenças nas traduções, de modo que o nome latino sempre garante que você está falando daquela obra realmente. Então é importante saber que ele é muito útil. Os nomes latinos são fundamentais. Há incertezas quanto à autoria de Vale. O que eu fiz foi 3 colunas, e essas colunas refletem a média do consenso, né, o consenso médio, entre todos os pesquisadores sobre obras autênticas e que as que estão à esquerda nunca foram contestadas. Lembrem que são anotações de aula, nunca são obras escritas para alguém ler, como se faz um livro. Anotações de aula com todos os defeitos que isso tem, com todas as redundâncias, anacolutos, e com todas as contradições, quem faz aquela transcrição ali se engana, tudo isso acontece. Aí você tem obras que já foram contestadas, que têm sido de vez em quando contestadas. E por último você tem as obras espúrias, que são consideradas espúrias, que são provavelmente de discípulos de Aristóteles, que não são de Aristóteles de verdade, embora sejam lidas aí frequentemente. Percebam que a obra política é a número 26 da primeira coluna, portanto é uma obra incontestada. A política nunca foi contestada por ninguém, é uma obra de que se tem certeza da autoria. Sabe-se que ela não foi escrita por Aristóteles, não foi escrita pela mão dele, mas sabe-se que ela é o relato de uma aula, de conjunto de aulas que ele foi dando ao longo de anos no seu liceu. As primeiras aulas devem parecer muito com o que Aristóteles contou para Alexandre Magno, e as últimas aulas já são aulas, os últimos livros já são livros muito mais evoluídos, porque já baseados na pesquisa de campo feita nas constituições reais, de que só se tem uma como remanescente, aliás, descoberta agora, muito cedo, muito pouco tempo, em 1891. Aí você tem no item 3, né, apesar do extravio da maior parte da obra, é consenso entre os estudiosos que as obras mais importantes teriam sido preservadas. E isso é a grande notícia do dia, né? Porque não há obras de Aristóteles de grande... As obras, digamos, muitas obras se perderam, mas não há nenhuma referência jamais, em nenhum momento, alguém que se refira a uma obra magna que nós não conhecemos. E como é que se pode saber isso? Porque não há ninguém dizendo assim, olha, na obra tal está tal coisa, a obra central de Aristóteles, não tem. Então, foram perdidas obras, mas não as obras principais. Então, isso é um consolo
que compensa muito a exiguidade do que sobrou. É claro que não resolve os problemas de acabamento do que sobrou, do fato de que no mesmo livro Aristóteles troca a nomenclatura várias vezes, coisas do gênero. Porque quem está dando aula está falando errado, né? Ontem não tinha opção de gastos, você vai errando os nomes, confundindo, trocando. Então, se vocês não me... Eu nem lembro que eu errei o nome. Eu, em vez de falar no, sei lá, no Heidegger, eu falei nos meus irmãos Quirô. Bill Gates, Clinton, entendeu? Coisa do gênero, tá? Então, é preciso saber que uma aula sempre é imperfeita. Que você, quando vai escrever um texto, você corrige 50 vezes. A aula não, você vai naquele... A gente acontece isso comigo também. Eu tenho certeza que eu pronunciei aquele nome e o pessoal... Não. Pois é. Eu tenho certeza que você está falando uma moeda, você está falando outra. Né? Você pensa numa outra coisa. Pode ser atos falhos, né? Atos falhos. O ato falho é quando você fala alguma coisa que você não queria dizer. No fundo, né? Você não queria dizer, embora tenha dito. Então, 4. Os escritos aristotélicos, segundo a própria metodologia das aulas, dividem-se em esotéricos, para o público, em X. Desses só tem a Constituição de Atenas e tem alguns pedaços de diálogo, sendo que o mais importante deles é o Convite à Filosofia, que foi editado no Brasil junto com a Geração e a Corrupção. Então, no mesmo livro que tem a Geração e a Corrupção, tem lá o Convite à Filosofia, que é um diálogo platônico, né, entre aspas, quer dizer, o estilo de Platão que Aristóteles fez para explicar a filosofia. É um diálogo bem antigo. Todos esses pedaços de fragmentos de diálogos que existem são todos antiquíssimos em relação às obras, né, científicas, digamos assim, que são mais recentes. E são em acroamáticos. Acroamático significa oral, ou esotéricos para alunos. Então, de manhã Aristóteles dava uma aula sem debate, ou seja, apenas expunha suas conclusões, e era isso que os alunos anotavam. É isso que é a maior obra que nós temos. E à tarde ele fazia debates com o público, quem quisesse lá conversar com ele, como Sócrates fazia na praça. E ele então dialogava. Para poder instruir os atenienses, ele fazia livros esotéricos, aí então fazia com cuidados editoriais. Mas esses é que se perderam com a exceção da Constituição de Atenas, só foi descoberta agora, em 1891. Quem sabe não se descobre outras também, né? Não é isso? Os livros esotéricos perdidos seriam basicamente diálogos platônicos, de que restam fragmentos como Protrépticos, traduzido no Brasil como Convite à Filosofia, editora Landi. Nessa categoria, livros esotéricos com X, apenas a obra Constituição dos Atenienses, descoberta em 91, está completa. Mesmo as obras autênticas não são 100% confiáveis, porque ao longo de 24 séculos houve mau acondicionamento e erros de transcrição. Então imagina aqueles frades lá transcrevendo a obra lá no convento, de noite, à luz de vela, às vezes dorme e erra-o, né? E aí ele, a hora que ele vê, errou e escreveu uma palavra errada, não tem errorex. Não dá para fazer, né? Não dá para voltar e apagar. Então, esses erros passam e ficam bons para a posteridade. Como o único jeito que tinha era você copiar um texto do outro, imagina a quantidade de erros que devem ter sido gerados nesse processo de transcrição. Lembra do Nome da Rosa? Naquele mosteiro onde se passa a trama, há os monges copistas. O monge copista é o monge que faz a preservação dos documentos antigos, sejam eles laicos ou religiosos, o que faz. E são esses monges que descobrem a segunda parte da poética, sem que a primeira tenha sido descoberta ainda. Seguramente a acusação do Humberto Eco. Muito bem. Então, pois não? Os monges também, sobretudo no mundo escolástico, as obras de Aristóteles foram trazidas para dentro dos conventos com uma preciosidade. Então, havia naquele momento lá uma impossibilidade de distinguir uma coisa da outra. Porque essa ideia de que existe uma literatura religiosa separada da literatura, digamos, profana, é uma ideia renascentista. Para um homem da Idade Média, o saber é um só.
Não há possibilidade de você separar uma coisa da outra. Então, quem é que fazia lá a transcrição do que havia sobrado de Aristóteles? Eram os monges que faziam esse trabalho, só tinha esses monges. A primeira editora é inventada lá por 1500 por um sujeito chamado Aulus, de onde vem, aliás, a homenagem a esse, antigamente o PageMaker, que é esse programa de editoração, chamava-se Aulus PageMaker. Esse Aldo Manuzzi é um veneziano, que é o sujeito que inventa a editora. Mas até isso ele não tinha editora nenhuma no mundo. E não havia uma movimentação comercial de textos. Tanto é assim que houve, durante um dos episódios mais picarescos da Biblioteca de Alexandria, que eles queriam colecionar tudo, né? E foram colecionando tudo que podiam, até que descobriram que na Grécia tinha lá os originais dos dramaturgos gregos. E aí pediram emprestado para fazer cópia. Aí os gregos malandros, né, acharam que não era uma coisa meio perigosa você mandar lá os originais para Alexandria, lá do outro lado do mar. Aí pediram assim, não, nós deixamos, portanto que vocês façam um depósito aqui, uma calção em ouro, de não sei quantos, tal. Salgaram bem, né, a calção. Aí não tem problema, mandaram lá um navio com dinheiro, com ouro, e nunca mais devolveram, né? E infelizmente não devolveram, porque depois, entre as diversas destruições sucessivas na Biblioteca de Alexandria, perdeu-se uma parte enorme disso, uma parte da história também foi perdida aí, e mais coisas que nem sabemos que existiram. Então, havia então o processo de reprodução de textos durante todo o mundo antigo era um processo por cópia com letra boa, né? Claro. Né? Os médicos, por exemplo, eram proibidos por lei de serem copiados. Tinha uma lei especial no Império Romano. Bom, além disso, há consenso entre os estudiosos que a autoria das obras é de discípulos dos Taginides. Ninguém duvida disso, tá? Porque não são obras que têm aparência de não serem anotações de aula. Todas elas são assim. Umas mais, outras menos, mas todas são assim. E quando as que são melhorzinhas foram editadas ao longo do caminho, aí, por esse, por aquele. Então, o sujeito que fazia a cópia, não só fazia a cópia, mas uma editada no texto também. Fazia isso que a gente chama no Instituto Tutorial de copydesk. Então, há alguma contribuição aí no meio do caminho, né, de pessoas que fizeram essas modificações. E o Andrônico de Rhodes, compilador do século I a.C., com base numa ideia do próprio Aristóteles, divide a obra em 4 grupos. Aristóteles achava que havia 4 tipos de conhecimento. Havia o conhecimento teorético, que é o conhecimento da vida do filósofo. Né? A vida que o filósofo levaria é o bios theoreticos. Então, bios theoreticos é a vida do filósofo. O que é o conhecimento do filósofo? É o conhecimento das coisas tais como elas são, apenas para saber como elas são. Então, a vida teórica, né, teorética ou teórica, é a vida do filósofo, que é o conhecimento do mundo tal como ele é. Então, para o Aristóteles, um cientista que quer saber como é a estrutura do universo, de uma planta, como é que é a reprodução de um certo tipo de caranguejo, qualquer coisa, é um filósofo. Nesse momento da história do mundo, não existe a ideia de alguém ser cientista. O cientista e o filósofo se confundem uma coisa com a outra. Na pessoa de Aristóteles, simbolicamente. A separação entre essas duas coisas só acontece na Idade Média, no Renascimento. Durante toda a Idade Média, há uma enorme unificação, e apesar de que, na Idade Média, já começa a haver uma separação, por exemplo, entre a literatura e a filosofia, que é no fundo, uma separação também de natureza artificial. Mas, no tempo de Aristóteles, era a mesma coisa, filósofo e cientista é a mesma coisa. Então, o que é o teorético? O conhecimento teorético é aquele que serve exclusivamente para você saber uma coisa por ela própria. Exemplo, o livro Física de Aristóteles. O que é o livro prático? Praxis. O livro prático não é um manual de marcenaria, mas é o livro que ajuda alguém a atingir uma vida moral mais alta. Quer dizer, o livro prático é, por exemplo, a Ética Nicômano, e é também a Política. A Política é um livro prático no sentido de que ela foi escrita
para que as cidades fossem melhor governadas. Esse é o sentido do livro que nós vamos ler. Compreende que ele tem elementos teóricos, mas ele é, sobretudo, um livro prático. E essa é uma importante definição para que a gente entenda bem o livro que nós vamos ler. Aí você tem os livros técnicos ou poéticos. Poiese é produção, tá? Poiese é produção. Que são aqueles que buscam saber para fazer coisas. Aristóteles não escreveu nenhum livro dessa natureza. Pelo menos não sobrou. E é um manual de jardinagem, é um livro de receita. Não é isso? É o livro de como fazer amigos e conquistar todas as mulheres. Não, esse é tipicamente um livro do terceiro grupo. E, por último, há os livros chamados introdutórios, que são os livros da série lógica do Aristóteles, que não são nenhuma coisa nem outra, eles não são nem conhecimento teorético, eles não são nem conhecimento prático e nem conhecimento técnico. Eles são livros que ensinam como é que você instrumentaliza a sua mente. Então, para Aristóteles, a lógica que ele desenvolveu, o silogismo, a ideia do silogismo, né, a lógica aristotélica, não é um tipo de conhecimento, ele é um instrumento para você poder obter conhecimento dos outros três tipos. Tanto é que a palavra órgão, em grego, significa instrumento. E é por isso que os livros de Aristóteles listados na página anterior, aos pouquinhos foram sendo distribuídos por grupos, famílias de livros. Então, quando você vai ler Aristóteles, tem que entender que os livros estão interligados de alguma maneira, não porque ele tivesse querido fazer isso, mas porque os comentaristas que foram se sucedendo foram aos pouquinhos percebendo que eles têm uma ligação entre si. Então, o primeiro grupo de livros chama-se órgão. Você encontra esse título na capa do livro, por aí, mas essa expressão não é aristotélica, é uma expressão dos seus comentaristas. Órgão significa instrumento. Nesse livro estão todos os 6 livros, que são livros de natureza, de metodologia filosófica. Aí você tem um conjunto de livros que são, de modo geral, chamados natureza, que são esses 5 ou 6 que estão aí, numerados conforme a lista anterior. Entre eles, por exemplo, meteorologia. Então, Aristóteles discute lá como é que é esse negócio de chuva, vento, etc. Depois há um conjunto chamado Parva Naturalia, que é o maior grupo de todos, em que ele faz estudos de natureza psicológica e biológica. Então, são esses, mais ou menos, esse é o conteúdo desse conjunto de livros. Depois há a metafísica, que às vezes é incluída dentro do natureza, né? Às vezes, né? Há os livros de conteúdo moral, Ética Nicômanos, que é o seu pai, o seu filho, Política, que é esse que nós vamos ver hoje, que é considerado uma continuação natural da Ética Nicômanos, Ética Eudêmica, que é uma versão, considerada uma versão mais antiga da Ética Nicômanos, Constituição de Atenas, da Economia, embora a da Economia seja um livro considerado duvidoso, não é um livro garantido no Aristóteles, Moral Maior, Magna Moralia, e das Virtudes e dos Vícios, que é tido como espúrio. E, por último, tem os livros que lidam com o discurso humano, que seria um assunto importantíssimo, mas nós não vamos poder lidar com ele hoje. Vamos ver, na primeira chance a gente fala dele. E, por último, então, você tem aí um comentário, que é a obra aristotélica, nunca foi traduzida totalmente no Brasil e em Portugal, mas está em curso notável, iniciativa lusitana, para traduzir toda a obra a partir dos originais gregos, incluídos os textos tidos como espúrios. Informações sobre o andamento do projeto podem ser encontradas em obrasdearistoteles.net. Todas as obras estão lá sendo traduzidas, você pode acessar lá, gratuito. Então, até 2012, se eu não me engano, esse grupo de tradutores em Portugal terá traduzido 100% das Aristóteles em português. O fato de não terem feito isso no Brasil é uma vergonha indescritível, é uma imperdoável, né? Perdoável, totalmente imperdoável. Mas nós aqui no Brasil nunca fizemos. Muito bem, pessoal. Fosse o nosso curso um curso de filosofia aristotélica, daria para enveredar por inúmeros outros becos com e sem saída, tá?
E, então, no entanto, nós precisamos ir para o nosso objetivo, que é a política. Então, a política, antes da gente entrar nela, até o café, temos aqui ainda um pouquinho de tempo para olhar aqui para um mapa. Isso que vocês estão recebendo aqui, ó, é tipicamente um exercício aristotélico. Então, isso aqui é digamos, aquilo que você tem que fazer toda vez que você vai estudar um assunto. Então, você vai ler um livro, A Política em Português. Então, antes de qualquer coisa, faça um levantamento de todas as possibilidades que existem de edições. Compreenderam que isso é o modo como Aristóteles trabalha? Entenderam que isso aqui é aristotélico? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei e, com a ajuda da Patrícia, inestimável, você vai na internet, vai na biblioteca pública, entra no site das bibliotecas todas, e você aos pouquinhos vai chegando à conclusão de que existe um certo acervo de livros editados em português da política. Esse acervo não é, nem sempre é 100% encontrado, porque sempre tem uma editorazinha pequena, que fez lá uma edição pequenininha e que sumiu. Aqui, nesses 9 itens aqui, estão praticamente todas as edições brasileiras, tá? Não em português, do Brasil, tá? No Brasil. Do livro A Política. Então, vamos lá. Então, a primeira edição mais velha que se tem notícia é essa da editora Atena. O tradutor chama-se Nestor Silveira Chaves e é, aparentemente, um tradutor português, muito antigo, pelo modo como o texto é escrito. Há várias edições desta tradução, estão aí citadas nas edições, e sobre ela a dizer que pertence à coleção Biblioteca Clássica, e tudo indica, embora não esteja dito em lugar nenhum, que essa obra foi traduzida do francês. Esse já é um problema, porque quando você traduz de uma língua intermediária, você perde algumas nuances. É o caso das traduções de Dostoiévski do francês que fizeram aqui no Brasil o tempo todo. A língua russa tem uma determinada característica que se perde quando você passa pelo francês. O francês adocica um pouco, né? Então, isso é um problema, mas às vezes não tem solução, porque essa é a única maneira de ler. Agora, é uma vergonha fazer isso para grego, porque se fosse assim para, sei lá, para copta, para não sei o quê, para birmanês, tá bom, dá para você imaginar que só tem um sujeito no mundo que fala Volapük, sei lá o quê, entendeu? Mas pô, grego é uma vergonha, porque até 50 anos todo padre sabia grego. Qualquer pessoa que fizesse curso de letras estudava grego. Então, é uma vergonha você não ter isso. E reparem que, como eu não consegui encontrar a edição mais velha que essa, então significa que é o primeiro ano, que é a primeira vez no Brasil que se ofereceu ao leitor comum uma tradução da política em português foi no ano 50, portanto, há muito pouco tempo. Bom, a partir dessa... Aí a segunda tradução que se tem notícia, pela cronologia, é essa aí, da editora Emos, Torriere Guimarães, que é comentada desse favor. Não sei porquê, eu não a conheço, tá? É possivelmente também do francês. Está disponível nas livrarias. Você encontra a tradução do Torriere Guimarães na editora Emos. Você tem em seguida uma tradução da editora Ediouro, que entre as diversas incompetências é incapaz de botar data nos livros, o que é o primeiro dos absurdos, né? Você editar um livro e não botar data é o fim da picada, porque o livro tem sempre um componente histórico, né? Então tem aqui, ó, essa edição é de 88, uma das poucas que tem data, mas seguramente não é a primeira, não é a primeira, é a 15ª edição em 88. Quando é a primeira, ninguém tem a menor ideia desse mundo. Mas provavelmente é depois da outra, até pela data de fundação da Ediouro, e porque a tradução é a mesma, o tradutor é o mesmo. Esse Nestor Silveira Chaves aqui
e é uma edição com várias reimpressões. Ela é do francês, provavelmente, tem muitos erros de revisão. Aí o que acontece? Os revisores modernos vão olhando o texto antigo, e como eles não entendem determinadas características linguísticas do texto antigo, eles mudam achando que é erro. Então, existem trechos aqui que são completamente contraditórios com o que Aristóteles mandou. Eu posso até procurar para vocês alguns engraçadíssimos aqui, que são dignos de piada mesmo. Tá? Então, tem esse problema sério, que é um problema gravíssimo. A edição inadequada para o estudo. Como é que você vai estudar com um livro desse aqui que não tem margem para anotar? É uma edição muito ruim, a letra é muito pequena, a distância das linhas é ruim, se você tiver com a vista fraca já lê mal. Quer dizer, é um tipo de livrinho porco, né? Vamos falar bem a verdade. Né? Mas tem a apresentação positivista do Ivan Lins, desse Ivan Lins, que é uma bobagem, e tem, no entanto, notas boas, que não saíram aqui. As notas atrás são boas. Então, o grande mérito desse livro aqui, se alguém quiser comprar esse, é ter atrás 320 notas, que ajudam a entender alguns aspectos do livro. Então, é um livro mais para você procurar como dicionário, do que propriamente para ler. Aqui, a política da Ediouro. Essa Ediouro que sempre escreve assim, que os livros dela são inigualáveis. Aqui não tem mais. São inigualavelmente errados, ruins, né? Quando é um livro bom de Ediouro, a gente quase manda telegrama para ele. Há uma outra edição da editora Scala, mesma tradução, que também não se sabe quando foi a primeira, há várias reimpressões, coleção Mestres Pensadores, traduzido francês, edição paupérrima em papel jornal, custa R$4,50, também está baratinho, né? Você compra ainda nas editoras. Na verdade tem duas, tem uma ruim e uma pior ainda. E a ruim ainda tem o prefácio do Ivan Lins e as notas. Tem uma pior ainda, que não tem nem o prefácio nem as notas. Então, essa editora Scala também aposta no mercado assim, de livros baratos e tal. Não comprem essas coisas. Entendeu? Faça uma economia, peça um empréstimo no banco, compre um livrinho melhor. Aí você tem, finalmente, em 85, o livro que é o melhor texto de todos, que é esse aqui. Esse aqui, aliás, pertence ao nosso colega Alexandre. Esse livro aqui, infelizmente, era, em princípio, o livro que nós leríamos, mas ele não está esgotado, não tem como para comprar. De vez em quando aparece num sebo um e outro. Você encontrar, sair correndo. É a única tradução em português direto do grego, e ela é traduzida pelo Mário da Gama Cury, que é um grande helenista, que é tradutor do teatro grego, e ela é muito bonita, muito bem feita, muito bem caprichada, tem boas notas, portanto é uma edição de primeira, mas o problema é que não tem para comprar. E nós pensamos na possibilidade de fazer facsímile, mas estava tão caro, que ia ser difícil de conseguir viabilizar isso aqui no grupo. Então tem aqui o livro melhor de todos, que é A Política de Aristóteles, editada pela UNB. Aí você tem, em seguida, a editora Martins Fontes, que é esse livro que vocês têm e eu tenho, aqui, que é o livro que foi escolhido para ser o nosso livro texto. Que características tem esse livro aqui? Ele foi editado 5 vezes, tem aí 5 datas de edição. Alguns de vocês têm a edição de 2002 e outros têm a edição de 2006. Há 2 edições aí que foram distribuídas, porque não temos os livros da mesma edição. Todos novos, né? Mas edições diferentes. Então, o texto é idêntico, não há nenhuma diferença. Só a capa que muda. Então, a minha edição aqui é de 2002. Os que são assim é 2002. E os que são assado é de 2006. É isso? Ou melhor, esse aqui, não, acho que o meu é de 2000. Desculpa, o meu é de 2000. Os que têm a capa igual a esse, que receberam igual a esse, é 2002. E os que têm a capa com a ânfora são de 2006. Só muda a capa, o conteúdo é o mesmo. Não tem nenhuma diferença. Bom, essa edição aí tem que características, né? O que ela tem de notável é o seguinte: quando você vai ler, pega o livro do Mário da Gama Cury, que é a transcrição total de como está na compilação oficial das obras de Aristóteles, você descobre que o tempo todo ele volta atrás do mesmo assunto, faz repetições, a leitura torna-se um pouco difícil,
porque, como vocês já sabem, ela é um conjunto de notas que nunca foram corrigidas, nunca foram resumidas. Então, o que tem aqui nesse livro é que os 8 livros, que são os 8 livros fundamentais, que são a estrutura básica da política, foram compilados em 4, sem nenhuma perda de qualidade, mesmo porque, percebo que não é um resumo, é uma compilação, como faria um editor a partir dos originais dispersos de um autor. Então, isso permite que nós consigamos ler esse livro aqui nesses nossos 9 dias e meio que temos ainda pela frente, diferentemente do caso do outro livro lá. A qualidade é absolutamente indiscutível e eu farei todas as pontes necessárias. Por exemplo, eu vou dizer para vocês sempre a que livro da edição original refere-se a determinados capítulos desse aqui. Vocês não têm outra edição, a não ser o Alexandre, né? Então talvez não tenham tranquilidade para isso, mas era bom anotar até para ter isso como registro. A Nova Cultural, que é uma entidade ligada à Editora Abril, tem uma edição aí na coleção Pensadores, que tem só 3 livros. Essa só tem 3 livros, eles não traduziu os outros 5. Os tradutores são desconhecidos, portanto, não é um bom livro para comprar, para ler a política. Isso aí é aquele que foi organizado por uma outra pessoa, né? Não sei, acho que pode ser, é possível. Mas tem uma grande coisa esse livro. Primeiro, custa assim R$10 nos secos, R$8, é um livro bom de comprar porque é baratinho. Segundo, ele tem, além de ter a política, tem a poética, traduzida também, e tem as refutações sofísticas, traduzidas pelo Pinharanda Gomes. O Pinharanda Gomes é um grande intelectual português, um especialista em filosofia grega em Portugal, que deve ser eu não a li, mas deve ser uma tradução magnífica das refutações sofísticas. E há também ali um prefácio apócrifo que tem muito valor, embora não saiba quem o escreveu. Por último, tem a Martin Claret, que tem lá uma tradução a que se dá crédito a essas 2 pessoas, que está aí no mercado desde 2002, é uma de qualidade duplamente discutível, livro de bolsos, é barato, mas a gente não deve, em princípio, comprar livros da Martin Claret, porque isso é picaretagem em pessoa. Então, sabe-se lá o que é que eles fizeram aí com essa tradução. E no número 9 tem a Saídipo, ressuscitando a velha tradução do Nestor Silveira Chaves, que também é disponível nas livrarias. Quer dizer, olhando então para, digamos, substituindo, né, ou melhor, sacrificando a metafísica do desejável no altar da geometria do possível, acabamos ficando aí com essa tradução da Martins Fontes. Tá? Seria melhor, talvez, a do Mário da Gama Curi, mas a gente não consegue viabilizar por causa da falta de cooperação que há na indústria editorial brasileira. Então, feito isso, então, nós começamos a ler o livro, mas isso faremos daqui a 10 minutos, depois do nosso café, se vocês não se importarem. Tá? Oi. Declaração de amor. Já que não leia. Ah, é? Já foi embora de vez? Ah, é? Tá. Tá bom. Que bom, então eu posso exagerar aqui, porque pelo menos durante um ano ele não vai debater. Não vai querer me suar, tá certo? Foi, mano.